Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Gostaria de cumprimentar a amada igreja. Gostaria de cumprimentar a eleita, a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela que muito em breve, daqui a pouquinho, vai subir para morar no céu. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer para você que você é muito especial. Quero dizer para você que você é sacerdócio santo. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Talvez você tenha chegado aqui nesse lugar e esteja nessa noite se sentindo triste. O Espírito Santo de Deus quer te alegrar nessa noite e quer dizer a você que Ele desceu a essa terra para pagar um alto preço pela tua salvação. Amém? Glória a Deus. Mais um culto de casais. Fico muito feliz quando falo a casais, porque sou um milagre, meu casamento é um milagre. Amém? Glória a Deus. E nessa noite o tema do nosso culto de casais é casamento em abundância. Amém? Quantos tomam posse dessa palavra nessa noite? Você que é casado, você que ainda não casou, nessa noite o Espírito Santo ele quer nos ensinar princípios de Deus para as nossas vidas. Eu quero que você abra a sua Bíblia em uma passagem muito conhecida. Domingo com certeza ela será usada aqui nesse lugar. É oferta missionária, né? Domingo? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Você vai encontrando, você vai dando glória a Deus. Você vai exaltando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você encontrou? Amém? Então eu vou ler somente o versículo 6. E logo após eu quero pedir que a minha missionária, Mara Simone, nos dê a honra de nos dirigir em oração. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Deus, por mais um dia. Tu és Deus de abundância, Tu és rico, Tu és poderoso, Tu és farto. Tu és Deus, a própria vida, que derrama aqueles que creem, que esperam e desejam. Mas um culto, Pai, se derrame como Tu tens feito. Queremos provar da Tua inteligência, do Teu conhecimento, da Tua criatividade, do Teu poder sobre o inferno. Tu és o Deus da própria vida e ministra mais um culto vida, para que a Tua igreja cada vez mais caminhe com vida. Abençoe Tua serva, abençoe o Teu povo, Pai. Que o nosso coração esteja desejoso de receber o que o céu derrama. Em nome de Jesus, abençoando cada casal, abençoando a família e se enriquecendo dos tesouros do céu que vem do Teu coração. Bendito é o Teu nome. Glória a Deus. Nós conhecemos esse texto. Nós sabemos que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja em Corinto e ele está falando da assistência aos santos, ele está falando ali da oferta, né, que iria ser levantada para abençoar aqueles que viviam e que vivem do evangelho, da pregação do evangelho, amém? Mas o versículo 6 ele nos traz uma afirmação, o versículo 6 ele nos traz uma palavra que vale para mim e para a tua vida e que pode ser empregada em todos os ângulos da minha e da tua vida, em todas as áreas. É uma verdade, é um preceito bíblico, é uma afirmação. Ele diz: isto afirmo, porque ele usa essa expressão para que não haja nenhuma dúvida. E isto afirmo, que semeia pouco, pouco também ceifará. É uma afirmação que vale para a minha vida espiritual, é uma afirmação que vale para a minha vida física e é uma afirmação que vale também para a minha vida conjugal. E é nesse sentido que nós vamos aplicar essa palavra hoje. Porque nós sabemos, quando nós pensamos em abundância, quando nós falamos de abundância, nós pensamos em fartura, em plenitude, nós pensamos em algo total, né? Em algo assim grande quantidade. Mas o oposto de fartura é falta, é escassez. Tudo aquilo que nós podemos imaginar que nós não temos em nossa relação conjugal é o oposto daquilo que Deus idealizou para o meu e para o teu relacionamento. Porque o plano original de Deus é termos um relacionamento pleno, abundante, feliz. O que com
condiz com a realidade de duas pessoas que se amam é a felicidade, irmãos. Porque homem e mulher se completam entre si. O que falta em um, tem no outro. Paulo também faz essa afirmação em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11. Ele diz assim: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Um completa o outro. Mas aí o que que acontece? O que que nós temos visto normalmente? São relacionamentos que estão vivendo, ao invés de viver uma abundância, vivem um verdadeiro velório, né? Ao invés de viver tudo aquilo que Deus planejou e projetou, vive a escassez daquilo que o inimigo das nossas almas oferece. Os pequenos bocados de felicidade, de paz, de graça, os pequenos bocados de amor, de carinho. Só que Deus, Ele não planejou dessa maneira, irmãos. Deus, Ele planejou que nós tivéssemos uma vida e uma vida abundante. Nós precisamos tirar o pensamento de que casamento é tudo igual. Não vai dar certo mesmo. O da minha mãe não deu certo, da minha irmã não deu certo. Nós precisamos levar a nossa mente para o plano original de Deus. E o plano original de Deus é um casamento pleno. Amém? Isso é possível. E como é possível? Obedecendo alguns princípios. Porque tudo na nossa vida parte de princípios. Nós só estamos aqui porque queremos fundamentar as nossas vidas, a nossa relação conjugal em cima de princípios. E quais são os nossos princípios? A palavra de Deus. Todo semeador, irmãos, ele conhece a lei da semeadura. Todo agricultor, ele sabe como se deve e como não se deve semear. E eu quero dizer nessa noite que você casado, você é o semeador e o casamento é o seu campo. Amém? O nosso casamento é o campo que nós devemos e precisamos assumir uma responsabilidade de cuidar. O nosso casamento é um campo que nós precisamos assumir a responsabilidade de semear. E como é que eu vou semear? O que é que eu vou semear? Como eu devo proceder para semear, para poder ter uma colheita em abundância? Como é que eu vou semear para poder viver a plenitude de Deus na minha vida? O primeiro princípio que todo bom semeador deve ter: só poderá colher quem planta. Amém? Eu só posso colher aquilo que eu planto. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Quem somente observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Muitas vezes nós assumimos uma posição de inércia. Não faço nada, não quero assumir responsabilidade nenhuma, não exerço nenhum esforço, não me empenho em absolutamente nada dentro da minha relação conjugal e fico ali esperando por um milagre. Vejo tudo passar, vejo o casamento do meu irmão ser uma bênção, vejo o casamento dos meus familiares ser uma bênção, vejo os casamentos na igreja progredirem e parece que o meu não vai a lugar nenhum. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você nessa noite: nós só podemos colher algo dentro da nossa relação conjugal se nós assumirmos a responsabilidade de semear. Eu tenho que decidir assumir a responsabilidade de que eu vou amar. Eu tenho que assumir a responsabilidade de que eu vou perdoar. Eu tenho que assumir a responsabilidade de que eu vou ser mais compreensivo, de que eu vou falar mais baixo. Eu já contei aqui, né? Que eu falava muito alto, tinha uma dificuldade, até hoje ainda tenho, irmãos. Mas eu sabia que precisava semear algo dentro da minha relação. E para isso eu tive que o quê? Exercer o domínio próprio. Então qual é a situação? Eu só posso colher aquilo que eu planto. Existem pessoas que querem um relacionamento confiável. Não é assim, meu pastor? Mas só contam mentira. Mentem, 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 mentem. Ora, como é que eu vou ter uma relação em que o outro vai confiar, vai acreditar, vai depositar ali confiança em mim, se tudo que eu falo ou vejo por outro eu conto uma mentirinha? Irmãos, não existe meia-verdade. Só existe meia-verdade, mas uma meia-verdade é uma mentira. Tudo é mentira. Se não passou da verdade, é mentira. E aí o que acontece dentro dos relacionamentos conjugais? Usou o cartão de crédito? Não. Oxe, não só usou como estourou.
Mas aí fica com aquele receio. Aí sabe o que acontece? A fatura chega, não chega? Chega. E aí quando a fatura chega, a sua credibilidade já foi embora. Por quê? Porque não contou a verdade. Eu preciso entender, aí quando eu reclamo, né? Quando ele vem reclamar ou quando ela vem reclamar, você fez isso, você fez aquilo, você mentiu para mim, você deixou de me contar isso, mas eu não semeei a verdade. Eu não plantei para merecer a confiança do outro. Eu estou querendo colher algo que eu não semeei. Primeiro princípio de uma vida abundante dentro do relacionamento conjugal: semeie. Exerça o esforço assuma o compromisso de eu vou semear, é eu que tenho que semear. Muitas vezes nós ficamos cobrando do outro. E aí nós criamos, sabe o que? Um ciclo de ilusão dentro do relacionamento conjugal. O outro vai fazer, o outro vai me dar, o outro vai me amar, o outro vai suprir, o outro vai cozinhar para mim, o outro vai passar a camisa, o outro vai varrer a casa e no final das contas ninguém faz nada. Porque o outro não faz. E nesse ciclo de ilusão, da expectativa que o outro vai fazer e acaba não fazendo, os relacionamentos os casais vão se frustrando. Daqui a pouco, o que era para ser em abundância, o que era para ser em abundância, se torna em escassez. E as pessoas não suportam viver em escassez. Muitas vezes nós ficamos esperando que o outro semeie, e aí não fazemos nada, só que até o nada é uma semente. Quantos concordam? Amém? Tudo no relacionamento conjugal é uma semente. E o nada também é uma semente. Nada vezes nada é nada. Eu não faço nada, ele não faz nada, o relacionamento não progride, porque ninguém se empenha em fazer absolutamente nada. E aí nós vamos ficar, como disse Salomão em Eclesiastes, nós vamos ficar vendo o vento passar, as coisas acontecerem. E aí lá na frente nós vamos estar tão frustrados que não valerá mais a pena estarmos juntos. Então nessa noite, o primeiro princípio, para colher eu preciso plantar, amém? Segundo princípio, para ter uma vida abençoada, uma vida em abundância dentro do relacionamento conjugal, eu preciso ver qual é a procedência das minhas sementes. Todo bom agricultor, ele sabe escolher bem as suas sementes. Olha o que a palavra diz em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. De onde eu tenho colhido as minhas sementes para semear o meu relacionamento? Muitas vezes, principalmente nós mulheres, né? Nós tendemos a colher as nossas sementes, muitas vezes naquilo que a mídia diz, o feminismo impõe. Ah, é moda nada. Está na Bíblia? Se não está na Bíblia, não é nada que possa se enquadrar às nossas vidas. Ah, mas a minha mãe era assim, não importa como a sua mãe era, você é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então você é nova criatura, o que a sua mãe foi, não importa, importa o que você é em Cristo. Ah, mas meu pai era assim, era cearense, era nordestino, era brabo, era isso, era aquilo, não importa. Isso foi deixado na cruz no dia que você se converteu e entregou a sua vida para Cristo. O lugar onde eu devo colher as minhas sementes não é na mídia. Vocês lembram da história da moça que eu contei, que assistia a saga Crepúsculo e deixou o marido? Lembram? Aí vai colher as suas sementes em Hollywood, irmão. Né? Vai colher as sementes no que não tem base, no que não tem fundamento. Né? Numa ilusão, num conto. E aí não adianta ler uma revista, ver uma história, ver uma novela. É triste isso. É triste saber que ainda tem crente que assiste novela. É triste saber que ainda tem crente que assiste Globo. Né? Globo lixo. É triste. Mas ainda tem. E aí o que acontece? Colhe as suas sementes naquilo que vê. Ai, mas o meu marido não é igual aquele rapaz da televisão. Ele não é e nunca vai ser.
Você casou com esse aí que está do seu lado, esse abençoado mesmo. Amém? É com ele que você vai terminar o resto da sua vida. Então observe, irmãos, onde é que você está colhendo as suas sementes. Eu fico impactada com casais que têm problemas, são crentes, são cristãos, e na hora de receber conselho, vão receber conselho com o ímpio. Eu fico passada com um negócio desse. Porque o que é que o ímpio vai ter para agregar na tua vida, se ele não tem os valores de Deus? Eu colho as minhas sementes lá com o ímpio, vou aplicar na minha vida. Aí sabe o que é que o ímpio vai dizer? Teu marido está brigando contigo, está te tratando mal, não te dá atenção, não te ama, não. Trai ele, besta. Não é assim que a coisa funciona? Tua mulher está com problema, tua mulher não está suprindo as tuas necessidades, arranja outro. Não precisa deixar ela não, é só para passar o tempo, é só para suprir a tua necessidade. Eu colho a minha semente no manual errado, irmão. Sendo que a palavra de Deus tem resposta para tudo. Sendo que a palavra de Deus tem instrução para tudo. Sendo que Deus capacitou homens e mulheres de Deus para nos instruir na palavra. E aí muitas vezes nós vamos escolher as nossas sementes para aplicar dentro dos nossos relacionamentos, nos lugares errados. Esses dias eu vi lá na igreja, esse casal não é ainda da nossa igreja, eu creio em nome de Jesus que eles vão ser salvos. Ele estava com a cara toda engafinhada assim, sabe? Toda arranhada. E aí eu falei, meu filho, o que aconteceu? Ele me chama de tia, ele falou, foi essa daí, tia. Falei, como assim? Ele disse, porque eu fiquei falando umas coisas para ela, ela não aceitou e ela veio para cima de mim e eu tive que empurrar ela. Eu olhei para aquela jovem, eu falei, minha filha, me diga uma coisa, por que você foi assim? Ela, por que você fez isso? Por que você não se acalmou? Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você chegar para mim e dizer assim, meu marido me agride, tem que trabalhar muito isso dentro da palavra de Deus, né? Mas eu sei que tem umas mulheres atrevidas que gostam de querer bater na cara dos homens. Se você está aqui nessa noite, em nome de Jesus, seja liberto pelo poder da palavra. Porque isso é obra da carne. E quem planta na carne colhe corrupção. E eu fiquei olhando para aquela jovem e tentando entender. E ela disse assim, quando a minha mãe ficava com raiva do meu pai, ela dava na cara dele. Olha a raiz de todos os males. Colhendo sementes no histórico familiar. Colhendo sementes em quem não tem nada para agregar na vida dela. Aí está indo para a igreja, está tentando mudar de vida, está tentando ali conhecer o evangelho, caminhar, mas ainda não se submete. Ei, nós precisamos ver de onde é que nós estamos nos alimentando. Nós precisamos ver o que é que nós estamos agregando na nossa vida. Porque tudo que nós plantarmos florescerá. Amém? Então perceba que nem no feminismo, nem na mídia, nem no histórico familiar, nem na amiga, pode ser sua melhor amiga. Eu tenho uma melhor amiga. Alguém que eu conheço desde que eu fazia a 6ª série, que me acompanha esses anos todos, mas é ímpia. Eu não posso pegar o padrão dela para casamento e aplicar no meu, amém? O que eu tenho que fazer é influenciar o meu padrão de casamento, de vida, para ela. Eu sou luz, amém? Eu não posso me contaminar com as trevas. Eu não posso me deixar ser influenciada por ela. Um outro exemplo, irmãos, um outro princípio que eu preciso saber com relação a semear o meu campo, que é o meu casamento, é que cada semente gera de acordo com a sua espécie. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, ele diz assim, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba, irmãos. Pois o que o homem semear, isto também colherá. Então eu não posso entender que eu vou plantar uma grosseria, uma ignorância, uma maldade e eu vou colher beijinho. Não é verdade? A Bíblia diz que os misericordiosos alcançarão e quem perdoar será? Irmãos, é assim. É isso que deve direcionar e nos fazer refletir a respeito do que nós estamos semeando.
Tudo aquilo que eu planto gera exatamente aquilo que eu planto. Se eu planto na carne, eu colho na carne. Se eu planto no espírito, eu colho no espírito. Aí tem homem que não planta nada e quer colher à noite, meu pastor. Não vai colher nada. Nada, 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 nada. Jó, capítulo 4, versículo 8 diz assim: tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça, só colhem maldade e desgraça. Lucas capítulo 6, 31 diz assim: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Dentro de um relacionamento conjugal, irmãos, nós não damos ao outro a maneira como nós gostaríamos de ser tratados. Nós tratamos o outro com grosseria, com indiferença. Irmãos, não trate o seu cônjuge com indiferença. Não trate o parente do seu cônjuge com indiferença. Olha que confusão, quantos cônjuges nós conhecemos brigados com os parentes, irmãos. O marido não fala com o cunhado, não fala com o sogro, não fala com a sogra. E aí quer que a família dele seja bem tratada. Como se o coração da sua esposa está machucado. Como se o coração da tua mulher está ferido. Como se dia após dia a única coisa que ele vê ou que ela vê é você falando mal da sogra. Irmãos, não trate com indiferença a sua sogra. É uma péssima ideia falar mal da sogra, péssima. Ah, mas eu acho isso da minha sogra. Só ache. Deixe quieto, porque quando você fala mal da sua sogra, você está falando mal da mãe dele ou da mãe dela. Isso é uma semente que nós não podemos lançar, porque o coração do cônjuge fica ferido. Muitas vezes o marido olha para a mulher e diz assim: você é igual sua mãe. Mas isso não é de maneira boa, não. Isso é visando os defeitos da mãe. Isso é visando aquilo que a mãe tem de pior, que ele já observou: você é igual sua mãe. Ou então a esposa olha para o marido e diz: você é que nem seu pai, um cavalo, um isso, um aquilo. É visando tudo aquilo que tem de pior no outro que nós fazemos isso. Nós precisamos entender que aquilo que nós plantamos gera de acordo com a semente. Eu planto desamor, e aí eu quero que o meu cônjuge seja um docinho, um beija-flor. Mas eu só trato ele ou ela com esculhambação, com grosseria, com maldade, porque tem cônjuge perverso. Eu e meu esposo estamos acompanhando um casal. E aí toda vez que a gente ia conversar com eles, ele dizia bem assim: essa mulher não me satisfaz na frente dela. Irmãos, eu sentia como se fosse em mim, sabe? Aquela dor terrível, aquela mulher baixava a cabeça. E aí depois passava outro aconselhamento, ele chegava e dizia assim: ah, mas ela não quer se relacionar comigo. Quase que eu digo: mas o senhor disse que ela não lhe satisfaz. Lançou uma semente, amém? Ela já se tornou infrutífera, irmãos. Ele já disse: ela não me satisfaz, então ela vai se relacionar para quê? Dentro da mente dela, ela vai dizer assim: é em vão. Ainda que eu tente me doar, ainda que eu tente, estar ali dando o que eu tenho de melhor, vai ser em vão, porque para ele eu não o satisfaço. Então cada semente será gerado de acordo com a sua espécie, de acordo com aquilo que eu semeei. É o que eu falei no princípio: eu planto uma mentira, eu vou semear o quê? Insegurança. Mas o contrário também é verdadeiro. Se eu planto amor, às vezes as mulheres chegam e dizem assim: mas o meu marido é assim, assim, assado. Eu não vou entrar no assim, assim, assado, porque, irmãos, é feio. E aí eu digo assim: ame. Mas ame, por quê? Porque o amor nos constrange. O amor nos constrange. O amor, ele nos faz olhar para o outro e dizer assim: meu Deus, mas eu sou tão ruim, eu sou tão péssimo, eu sou tão grosso, e ainda assim essa pessoa me trata bem. Ainda assim essa pessoa me trata com amor, com carinho. Eu chego, a camisa está passada, a comida está feita, a casa está em ordem. Ainda assim ela se dedica para mim, irmãos. Não tem como o Espírito Santo não incomodar.
Não tem como o Espírito Santo não gerar, no mínimo, respeito. Não tem como o Espírito Santo não gerar, no mínimo, um tratamento diferenciado. Porque eu fico imaginando Abigail. A Bíblia diz que aquele homem não tinha quem conversasse com ele. E ainda assim, ela mudou o que ela era? Ela mudou a essência do que ela era por causa dele? Não é isso que nós vemos no texto. Então não deixe que a grosseria do seu cônjuge, a maldade do seu cônjuge, o comportamento às vezes até ímpio do seu cônjuge, porque infelizmente isso muitas vezes acontece, torne você alguém fora dos padrões de Deus. Torne você alguém insensível aos preceitos e à vontade de Deus. Torne você alguém fora do padrão que Deus estabeleceu para o casamento. Viva aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, independente do outro viver ou não. Amém? Uma outra coisa que é importante a respeito da semeadura no nosso campo. O tempo de plantio é sempre muito árduo. O tempo de plantio, irmãos, requer arar a terra, irrigar a terra, adubar a terra, e é aí que muitos casais não aguentam. Ah, mas eu já estou há anos adubando, eu já estou há anos irrigando e nada acontece. É aí mesmo, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, o Senhor fala assim, ó. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ah, eu me cansei de semear, eu me cansei de dar, eu me cansei. Eu quero te dizer nessa noite que quanto mais você dá, quanto mais você semeia, mais Deus vai multiplicar na tua vida. Mais Deus vai te dar semente, mais Deus vai gerar dentro de você valores de Deus para dar e ofertar ao seu cônjuge. Não se canse de semear, mesmo que você não veja retorno. Porque quando alguém vai semear, ela lança ali na terra e ela passa um tempo sem ver nada acontecer. Mas Deus está gerando dentro daquela terra. Quando na igreja de Corinto se levantou uma questão a respeito de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou... O apóstolo Paulo disse, ei, para com isso aí. Acabem com essa discussão, porque eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Então talvez você não esteja vendo nada, mas dentro do coração do seu cônjuge, só Deus sabe como está trabalhando. O trabalho é árduo e aí nesse período do tempo que ninguém quer esperar. É nesse período que muitos casamentos vão naufragar. É nesse período de plantar e ter que esperar o retorno daquilo que se plantou, que muitas pessoas vão abandonar o barco e vão dizer, isso não é para mim. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você nessa noite. Salmos capítulo 26, Salmos número 26, versículo 5 diz assim, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. É cansativo, é doloroso, requer esforço, mas há uma promessa de alegria para mim e para a tua vida se nós perseverarmos. Há uma promessa de alegria na minha e na tua vida se nós nos mantermos ali fiéis, adorando o Senhor e vivendo aquilo que Ele planejou para as nossas vidas. Amém? Então talvez seja difícil para você adubar essa mulher que está aí do seu lado. Leve ela para andar de bicicleta. Leve ela para caminhar no calçadão. Isso é adubo, irmãos. Compre um chocolate, amém? Um vestido novo na promoção. Ela não precisa saber que era na promoção. Mas quando você chegar com um vestido novo, meu irmão, então regue essa terra, adube essa terra. Faça aquele bolo que esse homem tanto gosta. Ah, mas é de cenoura, tem que... Não interessa, faça. Amém? Dá trabalho, é de macaxeira, a senhora não sabe. Macaxeira dá trabalho, não é verdade? Dá trabalho para tudo, macaxeira. Mas enfim, se você fizer, você vai estar regando a terra do coração do seu cônjuge. E o Senhor a seu tempo fará florescer. Amém? Uma outra coisa que nós precisamos saber
a respeito da semeadura do nosso campo é que todo semeador sabe que precisa cuidar da sua plantação, porque nós temos inimigos. Amém, irmãos? João 10:10 diz assim: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Existem muitos inimigos que podem avançar o nosso campo, que podem invadir o nosso plantio. Uma doença, uma dificuldade financeira, um desemprego. Isso aí nós estamos falando aqui por baixo. Filhos, problemas com os filhos. Como é desgastante muitas vezes a nossa luta com os filhos, né, irmãos? Mas eu tenho algo para te dizer nessa noite: não negligencie os seus filhos. Muitas vezes os casais estão tão preocupados com tantas coisas e se esquecem dos filhos. Estão tão preocupados no outro, em mudar o outro, em transformar o outro, que negligenciam os seus filhos. É interessante que muitas vezes a gente ouve os crentes dizerem assim: ensina a criança o caminho que deve andar. Não é o caminho, lê o texto direito. É ensina a criança no caminho. É você que vai estar no caminho dizendo para a criança assim: olha, o caminho é esse, vamos lá. Caminhando junto com o filho, irmãos. É caminhando junto, não é o caminho, olha, aquele ali é o caminho, vai lá, eu estou aqui fazendo outra coisa. O caminho é esse, vai para a igreja, não bebe, não fuma, não se prostitui, adora a Deus, mas eu estou aqui fazendo tudo errado. Não é assim que a coisa funciona. Nós somos os espelhos dos nossos filhos. Amém? Se nós somos os espelhos dos nossos filhos, nós precisamos dar exemplos para eles e gerar dentro do coração deles o caráter de Cristo. Nós temos tantos inimigos e muitas vezes deixamos de orar, deixamos de vigiar, de ler a palavra de Deus, deixamos de ter o devocional dentro do nosso lar. Fale sinceramente com Deus. Qual foi a última vez que você pegou na mão da sua mulher para orar? Qual foi a última vez que você chamou os seus filhos para sentar na mesa e fazer um devocional com eles? Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho junto com a sua família e fez um culto familiar? Qual foi a última vez? Todo bom agricultor sabe que tem inimigos. Todo bom agricultor sabe que existem pragas que podem atingir a sua plantação. E nós estamos rodeados de pragas, irmãos. A praga do homossexualismo, a praga da mídia, a praga dessas leis aí, quantos viram hoje, né? Fizeram uma exposição, colocaram crianças para tocar um homem nu. Nós estamos rodeados de inimigos, tentando ceifar a vida dos nossos filhos, tentando seduzir as nossas mulheres e tentando seduzir os nossos maridos, tentando destruir a família convencional, tentando tirar os homens e as mulheres da igreja, desestruturando as famílias. Por quê? Porque famílias desestruturadas não formam igrejas. As igrejas são a base da família. O contrário, a família é a base da igreja. Se a família estiver desestruturada, a igreja está doente, irmãos. Então nós temos muitos inimigos e nós precisamos estar atentos a eles. Os nossos filhos vão para as escolas e querem impor coisas para os nossos filhos na escola. E nós precisamos, enquanto casal, ao invés de estarmos nos degladiando, porque é assim que muitos casais têm vivido, nós precisamos estar atentos e estarmos unidos para combater os males que estão ao nosso derredor. Amém? Uma outra coisa que nós precisamos fazer com relação à semeadura do nosso campo: a semeadura deve ser constante. Não é eu semeio hoje e amanhã eu não semeio mais. Eu sou uma boa esposa hoje, mas amanhã eu já me cansei de brincar de casinha e eu volto a ser uma doida, uma louca. Não é eu sou bonzinho de manhã quando eu saio para trabalhar e quando eu volto eu já estou virado no pitbull. Não é assim. Olha o que a palavra de Deus diz, Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Semeie de manhã e de tarde,
Porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Irmãos, na falta de perseverança, de persistência, muitos casamentos estão sem frutos. Na falta de perseverança, de persistência, as pessoas já se acostumaram a viver uma vida de escassez. Eu já tenho 10 anos de casado, isso já não é mais para mim. Eu já tenho 15 anos de casado, isso já não é mais para mim, eu só ando de mão dada com meu esposo. Temos quase 20 anos de casado, mas isso é para mim sim. Oxe. Eu tenho 15 anos de casado, não beijo mais na boca, só se for você, meu irmão, porque eu quero continuar beijando na boca até quando eu não tiver mais dente. Você está entendendo? Nós precisamos continuar semeando, né, irmã Vânia? Eu semeio de manhã, eu semeio de tarde, eu semeio à noite. Oh, glória a Jesus. Eu semeio, eu semeio, eu semeio. Por quê? Porque eu não sei qual semente vai brotar. Lembra que o semeador, ele saiu a semear? Ele saiu a semear, irmãos. Ele sabia que ia encontrar diversos tipos de solo. Mas ele não parou por isso. Só que de 100% das sementes, somente 25 vingaram. Somente 25% das sementes que ele lançou frutificaram verdadeiramente. Então você não sabe qual é o tipo de semente que vai prosperar dentro do coração do seu marido. Qual é o tipo de semente que vai prosperar dentro do coração da sua mulher? Uma coisa é certa, se a palavra de Deus é verdade, algo vai crescer. Se a palavra de Deus é a verdade, algo vai florescer, porque ela não mente. E seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Amém? Então semeie, é preciso nós termos a mente do discipulado. Porque nós deixamos de semear? Porque muitas vezes nós ficamos achando, mas ele não tem mais jeito não. Mas ela não muda, são anos com ela e ela do mesmo jeito. Mas só que qual é a mente do discipulado? Deus nos pega todo cheio de mondrongo, todo cheio de coisa que não presta, todo cheio de defeitos, né? O pecado, ele nos causa defeitos. E aí o que é que Cristo vai fazendo conosco? Ele vai nos transformando, ele vai nos regenerando. Então nós precisamos ter em mente que no relacionamento conjugal também é assim. Nós vamos semear e as sementes vão transformando o coração daquela pessoa. E ela vai se tornando uma nova criatura, porque Cristo vai fazendo assim em nossas vidas. Então persevere em plantar. Amém? Uma outra coisa que nós precisamos saber a respeito das sementes, da lei da semeadura. Do plantio à colheita, o que sustenta o semeador é a fé. Do plantio à colheita, o que sustenta o semeador é a fé. Eu posso plantar, mas eu posso ter a convicção de que vai crescer? Não. É como Paulo disse, eu semeio, planta, mas quem dá o crescimento é Deus. Eu semeio, eu dou, eu deposito a minha confiança em tudo aquilo ali. Eu invisto e tem um custo, porque nada é de graça. Mas eu só posso ter a convicção da minha fé de que Deus vai operar algo. Então eu quero te dizer nessa noite, que não importa como o seu cônjuge é, continue acreditando que Deus pode transformá-lo. Não importa como o outro é, continue crendo que Deus pode fazer, regenerar, dar a ele um novo coração, dar a ele uma nova personalidade, dar a ele novas atitudes. Gerar dentro dele um coração igual ao coração de Deus. Amém, irmãos? Olha o que a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A tendência natural é nós ficarmos pelo meio do caminho, não perseverar. E Deus está dizendo, olha, não se canse, ainda que seja difícil para você. É aquilo que eu falei a respeito de Abigail. Ela não mudou o que ela era porque Nabal era ruim. Ela permaneceu sendo uma mulher íntegra, uma mulher justa, uma mulher boa. Por quê? Porque Deus habitava dentro do coração dela. E ao seu tempo Deus gerou alguma coisa em Nabal, o quê? A semente da morte, levou. Né?
Deus gera algo, irmãos. Se o coração não mudar, Deus gera algo. Não importa, Deus gera. Amém? Uma outra coisa importante, nunca colheremos a mesma medida que semeamos. Nunca. Uma semente de milho gera aproximadamente 600 grãos. Olha que coisa maravilhosa, né? Essa palavra devia nos preocupar. Porque muitas vezes é só uma palavrinha. Aí eu só falei uma coisa bem pequenininha para ela. Mas só que dentro do coração dela gerou uma árvore de ressentimento. Eu planto uma semente de abacate, mas vai nascer o quê? Um abacateiro. E ele vai me dar quantas frutas? Milhares. Por quanto tempo? Por muito tempo. Às vezes é só uma palavrinha. Às vezes é só uma palavra atravessada. Às vezes é só uma pisadinha no calo. Às vezes é uma coisa tão pequenininha, mas dentro do coração do outro gerou o quê? Muita coisa. Gerou uma coisa muito grande. E aí quando você chega, você nem sabe por que ela está emburrada. Nem, por que ela está? Não sei. Você já esqueceu. Só que toda palavra lançada gera alguma coisa. Dentro do relacionamento conjugal, tudo é semente, gesto. Vira a boca para lá, vira a boca para cá. Faz uma careta, fecha assim a cara. Isso é semente. Joga alguma coisa, é semente. Marido pede alguma coisa, tá aí nada, é uma semente. É uma semente de desonra. Amém? E ela está falando, faz 2 semanas que ela está falando daquele sapato. E você não está nem aí. Para você não é nada. Só que para ela, sabe o que é? É uma semente, ele não está nem aí para mim. Ele não se importa com o que eu penso, com o que eu acho, com o que eu quero. Ele não perguntou nem qual é a cor do sapato. Ele não quer saber. Na cabeça dela já cresceu ali uma árvore, ela já está se sentindo a última das mulheres. Tudo é semente, irmãos. Olha o que a palavra de Deus diz em Oséias capítulo 8, versículo 7. Porque semearam vento e cegarão tormentas. Muitas vezes nós não nos damos conta de que estamos semeando tragédias para as nossas vidas. Agimos enganando as pessoas, fazendo mal para as pessoas. Tem cônjuge que faz mal sozinho, mas tem cônjuge que se une para fazer mal junto. A desgraça é maior. Somos pessoas que damos trabalho para os outros, semeamos desonra na vida das pessoas. Esses dias um jovem lá no Coroado se suicidou. Foi uma tragédia, muitas pessoas que conheciam eles, essa família ficaram muito tristes. E foi muito difícil para nós entendermos aquele suicídio, porque a família deles é uma família cristã. Hoje o pai dele é diácono, a mãe dele prega em muitas igrejas, enfim. É um casal que tem uma vida com Deus. Só que quando nós vamos olhar para todo o histórico da semeadura, nós vamos ver que alguns anos atrás, esse pai se rebelou contra um pastor e andava com teçado para matar o pastor. Ele ficou com raiva do pastor porque o pastor tirou um dirigente da igreja dele. E ele ficou muito magoado, achou uma injustiça e chegou aí para a porta da igreja para matar o pastor com teçado. Deixa eu te dizer algo. Se você semear desonra, você colherá desonra. Se você semear a mulher em submissão, você colherá em submissão. Tem um monte de mulher que não entende porque a filha afronta. Mas essa menina eu não ensinei assim, mas semeou assim. Mas eu não ensinei dessa maneira, mas semeou dessa maneira. E o que era semente lá atrás, vai florescer uma hora. Tem um monte de pai desajuizado que vive brigando dentro de casa, se espancando. Aí a filha, para sair daquela situação, se casa com o primeiro que aparece na frente. Só que ela vai ser infeliz, aí o pai e a mãe vai sofrer. Mas o que foi? O que foi a sua vida desestruturada dentro do seu lar. Tudo é semente. Nós precisamos saber o que temos semeado. Precisamos escolher bem as nossas sementes.
para que no tempo oportuno nós venhamos colher da maneira certa. Uma palavra de maldição, uma palavra lançada: vai embora daqui, eu não quero mais viver contigo. Aí ele vai mesmo. Foi semente, foi lançado. Eu preferia não ter casado com você. Aí ele arranja outra mulher. Semente, foi lançado. Amém? Por isso, meu amado, meu amado, eu quero te convidar nessa noite a ser um bom semeador, a semear coisas boas. E a palavra de Deus, ela traz uma palavra de esperança para mim e para você. 1 João capítulo 3, versículo 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Quantos nasceram de novo? Amém? Se você nasceu de novo nessa noite, eu quero dizer para você que dentro de você há a boa semente de Cristo. Eu quero dizer para você que você pode sim viver um relacionamento abençoado. Eu quero dizer para você que você pode sim ter uma vida plena e abundante em Cristo. Ter uma vida com carinho, com amor. Você pode sim viver 10 anos, 15 anos, até 20 anos casado, até o arrebatamento. E ainda olhar para a mulher e ainda ser encantado por ela. Você pode sim olhar para o seu marido depois de 10, 15 anos e ainda admirar as coisas nele. Por quê? Porque dentro de você está a divina semente de Cristo. E Ele renova dentro de nós os sentimentos. Ele renova, Ele realiza em nós tanto o querer quanto o realizar. Cristo faz isso. Eu poderia aqui dizer para você: faça isso, faça aquilo. Semeie isso, semeie aquilo. Pegar um monte de coisa para você semear. Mas eu quero deixar apenas 2 versículos para você. E aí você já vai saber tudo que você deve semear no seu campo. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e versículo 9 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisto pensai. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. A palavra de Deus está nos convidando a semear coisas boas. A palavra de Deus está nos convidando a fazer o bem. A palavra de Deus está nos convidando a dar aquilo que nós temos de melhor. E se nós temos a boa semente de Cristo em nossas vidas, nós vamos semear coisas boas e vamos colher bênçãos dos céus sobre os nossos relacionamentos. Amém, meus amados? Então não negligencie o seu campo. O seu relacionamento conjugal é sua responsabilidade. Não transmita essa responsabilidade para a igreja, para o pastor, para o irmão, para o conselheiro, não. Essa responsabilidade é minha e sua. Jovem, eu quero deixar aqui uma semente para você. Você que é noivo, você que é jovem que está namorando, você que ainda não tem um namorado, eu gosto sempre de deixar uma mensagem: semeie a obediência. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos colocar em julgo desigual com o incrédulo. Você não precisa buscar lá no arraial dos filisteus um homem, uma varoa, para lhe fazer feliz. Você pode encontrar no meio do corpo de Cristo, espalhado por toda essa cidade, ou até fora dessa cidade, alguém que esteja dentro do coração de Deus, para lhe abençoar e ser uma bênção na sua vida. Você não precisa se espelhar nas coleguinhas da faculdade, da escola, que estão em relacionamentos conturbados. Porque se você semear a desobediência, você vai colher com certeza na sua vida conjugal uma história muito triste. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que aquele que dá semente ao que semeia, multiplique os dons do Espírito Santo sobre a tua vida, os frutos do Espírito sobre o teu relacionamento conjugal, sobre a tua vida familiar, sobre a vida dos teus filhos. Que isso possa ser uma verdade na minha e na tua vida. E que nós venhamos a frutificar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Grupo de louvor. Vamos adorar o Senhor.